Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio, como sempre, imenso, maravilhoso, poderoso, poder compartilhar a nossa leitura bíblica, a mensagem que Deus fala ao nosso coração, porque a sua palavra é o que nos liberta, é o que nos transforma, é o que nos restaura, nos traz vida, paz, alegria, felicidade. E quanto mais tivermos conhecimento bíblico da sua palavra, da direção que ele tem para conosco, o quanto mais poderemos prevalecer e vencer, e no Senhor realmente avançar, e no Senhor prosperar. Olha só, 2 Samuel 19. Então estamos falando sobre o que o Absalão, as suas atitudes como filho do rei, matando seu próprio irmão, conspiração contra o pai, e enfim, o que ele estava plantando acabou colhendo. Joabe, infelizmente, o matou, mesmo contra a ordem do rei. Então, Davi, ele ficou totalmente consternado, queria até morrer no lugar do seu próprio filho. Ele disse isso no último versículo, praticamente, nós vemos no capítulo anterior: quem me dera ter morrido em seu lugar, Absalão, meu filho, meu filho. E aqui no 19, olha só, informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Imagine a dor desse pai, já era o segundo filho que estava sendo, fora o que a situação com Betseba, que também morreu logo no início, quando acabou de gerar, 7 dias aquela criança já veio a óbito. Então começou uma sucessão de situações sobre a sua casa. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei: hoje humilhaste todos os seus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e das tuas mulheres e concubinas. Ama os que te odeiam e odeia os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai e encoraja os teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as graças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. E enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, e o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos, foi ele que nos libertou dos filisteus, mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? E quando chegou aos ouvidos do rei que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio. Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que me seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam a Amasa: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. E as palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gerá, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. E com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessou o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse.
O Simei, filho de Gera, atravessou também o Jordão, prostrou-se perante o rei. Ele disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime. Olha só, as pessoas se arrependendo do mal que tinham feito perante o próprio rei. E que não lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu sou teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de volta de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai, o filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. E Davi respondeu: quem é você que tem isso, filho de Zeruia? Acaso se tornaram agora os meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tem hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sob juramento: você não será morto. O Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia que voltou em segurança. E quando chegou de Jerusalém, encontrou-se com o rei, e esse lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o teu servo sendo aleijado, mandei ensinar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. Todos os seus descendentes do meu avô, nada merecido, meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, desde o teu servo lugar entre os que comem a tua mesa. E que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse então-lhe o rei: você já disse o suficiente. A minha decisão é que você exiba devido à propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhado até o rei Jordão, e para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos, e foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. E o rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. E o Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? O teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe, nem consigo mais apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. O teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa como dessas. Permite que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com meu senhor e rei, e faze por ele o que achares melhor. Então o rei disse a Quimã: virá comigo, então farei por ele o que você achar melhor, e tudo o que mais desejar de mim eu farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal, e com que ele foi Quimã. Todo o exército de Judá, a metade do exército de Israel, acompanhou o rei. Logo os homens de Israel chegou ao rei para reclamar, porque os nossos irmãos de Judá sequestrou o rei e o levaram para outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens. Os homens de Judá responderam aos israelitas: fizemos isso porque o rei é nosso parente, o mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Por que nos desprezam? Nós somos o primeiro a propor o retorno do nosso rei para Jerusalém. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. E aí começa mais uma situação de problemas. Mas o que aqui importa nesse capítulo, quando Joabe então viu que Davi estava totalmente abatido, consternado pela morte de seu filho Absalão, e o Joabe entrou no palácio, mandou que o rei levantasse, porque estava humilhando todo o exército, ele ia ficar sem exército algum. Davi então se levantou com força, com poder,
mas não permitiu mais que Joasse seria o seu comandante. Então realmente as tribos se uniram, pediram que Davi voltasse para reinar. Que quando é de Deus, o homem ele é de Deus, ele continua o seu reinado, nada o impede, nada faz o parar, o desistir. E assim foi com o próprio Deus, ainda que situações ainda iriam acontecer, porque nunca para as lutas, guerras, batalhas, sempre haverá rebelião, sempre haverá divisão. O Mefibosete, você vê tanto o seu caráter, na sua humildade, como ele era, ele sabia que ele era praticamente um cão morto, como ele disse ao próprio rei. Quando ele ficou, que ele não foi, enganaram ele, assim ele disse: olha, senhor, me enganaram. Então, o próprio rei dividiu a propriedade, mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Então, porque ele estava com o rei, na mesa do rei, comia com o rei, enfim, ele não estava preocupado com heranças, com poder, então deixou ao servo. Então, o que nós precisamos saber, entender, compreender que Deus ele tem sim a sua forma de trabalhar e realizar, mas nós podemos fazer as escolhas e fazer aquilo que mente agrade a Deus, para que jamais sejamos destruídos ou envergonhados, que jamais possamos entrar em rebelião. Você vê este homem que tinha 80 anos de idade e disse: olha, eu quero voltar para minha cidade, morrer com meu pai, já sou muito idoso, o Barzilai. E assim ele voltou, o rei o abençoou, o seu servo Quimã foi com o rei, enfim, coisas que os homens decidiram e assim ocorreu, aconteceu sobre cada vida, e eu tenho certeza que Deus abençoou cada um conforme aquilo que tinha no coração, na alma. Então, se assim você tiver esse mesmo coração, esse mesmo entendimento, o quanto mais Deus pode abençoar e realizar uma obra maravilhosa sobre a sua vida. Você vê que o próprio Joabe, portanto, foi fiel a Davi. Ele não obedeceu ao mandato, à ordem, à ordenança do rei sobre o seu filho Absalão. Ele aproveitou o momento e acabou com o seu filho. Ele mesmo que trouxe para Israel, nós vemos isso já nos capítulos anteriores, ele criou uma situação para que Absalão voltasse, mas não entendia o que havia no coração de Absalão. Quando ele fez essa conspiração, ele se revoltou contra o rei, pois o rei não aceitava em sua casa, enfim. Então são lutas internas, externas, lutas diárias, mas Davi até então é chamado segundo o coração de Deus. O que Deus levantou, o que Deus ungiu, o que Deus realmente abençoou, que ninguém possa realmente tocar, ou falar, ou questionar e reclamar, porque só será realmente problemas, prejuízos e situações que seriam desagradáveis as pessoas viverem naquele momento. Então que possamos estar dispostos a obedecer ao nosso Deus, fazer aquilo que agrada, e que Ele possa achar em nosso coração essa humildade de poder fazer aquilo que é certo, como o próprio Mefibosete, ele entendeu, compreendeu que poderia fazer o que ele bem quisesse, que é o rei tem um poder, e assim então eles tinham esse temor, porque Deus era com Davi. Então que possamos estar nessa posição, saber que Deus é conosco, e nenhum mal vai nos tocar, vai nos impedir de chegar ao lugar desejado. Amém? Em nome de Jesus. Ó Deus amado Pai, obrigado por tudo mais uma vez, pela oportunidade dessa palavra, dessa direção, dessa revelação, que possamos sim crer, confiar, acreditar e saber que o Senhor é Deus, um Deus poderoso, que faz além do que pensamos, imaginamos, como sempre. Então que a Tua palavra se cumpra, o Teu poder se cumpra sobre nós, e que sejamos altamente abençoados, recompensados, Jesus, por essa fé. É o que eu te peço, e assim eu já lhe agradeço, meu Pai, com a certeza da sua operação sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe muito a sua família, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus.